E estamos de volta. Estamos de volta. Você que já assistiu a parte um dessa série de aulas falando sobre algumas palavrinhas que, inclusive, nós brasileiros temos muita dificuldade de entender, de ler e de usar. Se você já assistiu a parte um, então você está pronto para praticar um pouco comigo aqui. A gente vai rever o material. Agora, se você não assistiu ainda a parte de introdução, assista o vídeo número um, que é a introdução, porque ali eu falo sobre as 5 palavras, eu dou dicas de pronúncias, como reconhecer as palavras, aonde que elas diferenciam, até mesmo o significado de cada uma delas, tá? Mas vamos entrar no assunto de hoje. Eu tenho algo muito legal para a gente ver aqui. Primeiro, eu quero rever com você essas 5 palavras. Você vai ver, testar aí o seu conhecimento. Será que você lembra de cada uma delas? Será que você vai lembrar do sentido que cada uma tem? E aí, depois disso, a gente vai pegar 2 dessas palavras e a gente vai trabalhar essas 2 aí nesses minutinhos que a gente tem aqui, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem. E aí, já ativou a memória? Quais são as 5 palavras que a gente está trabalhando? Eu vou voltar aqui na primeira tela só para a gente falar uma por uma para você se relembrar dessas palavras, tá? Olha só. A primeira que a gente tem aqui é a thought. Thought. A segunda, though. Though. Aproveita e já vai fazendo a pronúncia comigo para você treinar e continuar a reter aí esses sons fonéticos, tá bom? A terceira agora, thorough, thorough. A quarta palavra, through, through. E por último, throughout, throughout. Ok, já relembrou as palavras? Pratica essas palavras aí, porque agora a gente vai entrar no assunto. Gente, a gente viu então, né, o sentido de cada palavra na primeira aula. Então agora a gente vai dar uma relembrada, né? A gente precisa, é importante a gente relembrar, porque são 5 palavras extremamente parecidas e elas são 5 palavras com sentidos diferentes no inglês. Então vamos lá, olha só. Eu quero que você faça junto comigo, tá? É o seu primeiro desafio do dia aí. Não adianta só ficar se lembrando da palavra e ficar aí tranquilinho, não. Você tem que praticar junto comigo. Olha só. Vamos ver os sentidos. A primeira palavra, though, você se lembra do sentido dela? A gente tem 5 opções aqui. Na número 1, a gente vê used to contrast ideas. Used to contrast ideas, like but or although. Bom, já ficou uma dica enorme aí, né? Although é a palavra though, though. Elas são sinônimos, tá? Aliás, você falar although ou falar though. É uma palavra que você contrasta uma ideia, você às vezes introduz um assunto, mas você quer jogar um assunto, segundo assunto, que é um contraste, ou é um oposto, uma ideia oposta. Você usa a palavra though. A gente viu vários exemplos ali na primeira aula, né? Vamos para a segunda palavra, thought. Ah, tem letrinha T no final agora, olha só. Thought. Você vê que o som está mais aberto, né, das vogais. E o que a gente precisa lembrar? Peraí, vamos ver, vamos ver. Na pronúncia, o GH a gente não fala. O GH de cada uma dessas palavras aí, a gente ignora. Então, fica até um pouco mais fácil. A gente abre o som das vogais, O, U, a gente faz thought, thought. E agora vamos pensar no sentido. Essa é uma palavra mais comum até, thought. Será que vai ser a número 2 aqui, ó? Past tense of think or an idea in the mind. Uma ideia que você teve. A palavra think, que é o verbo pensar, no passado fica thought. Agora a gente vai entrar na terceira palavra, que é a palavra through. Through. Veja que tem um R ali antes das vogais e esse som do R acaba puxando o som das vogais para ficar um pouco mais fechado. Through. Through. E a gente vai agora entender o sentido. Será que é movement from one side to another or completion of something? É exatamente essa. Through é movement from one side to another
or completion of something. Quando você faz algo do começo até o fim, a gente usa a palavra through. A próxima agora é throughout, bem parecida com a da letra C, né? Mas a gente acrescentou out no final. Throughout. E a gente tem o sentido número 4, in every part or during the whole time. Lembra que eu falei na aula passada, olha, through tem mais a ver com ir de um ponto A para um ponto B, algo mais assim que ou você atravessa algo direto. E throughout, às vezes pode ser relacionado a um território, um perímetro. Eu até falei assim, imagina a gente falar, vamos viajar por todo o país. We're gonna travel throughout the nation. Então, essa é a ideia de throughout, tá? E é o sentido número 4. E por último, thorough. Thorough. Essa aí a gente vê que tem uma letra O depois do TH. E isso faz com que o som dessa letra O fique um pouco mais prolongado, né? A diferença entre a gente falar through e falar thorough. Thorough. E thorough é algo que foi feito bem detalhadamente, com cuidado, né? A gente vê ali a descrição careful and detailed. Careful and detailed. É a palavra com a letrinha E, que é thorough. Muito bem, muito bem. Conseguiu lembrar de todas? Como que tá aí o sentido das palavras na sua mente? Vai gravando, a gente vai praticar um pouco mais detalhadamente. Isso vai te ajudar a reter essas palavras, tá bom? Porque eu sei que elas são muito parecidas e quando a gente não está familiarizado, a gente se confunde. Bom, eu coloquei lá, né, na tela, agora acabei de mudar, as duas palavrinhas aqui que eu quero que a gente se foque hoje. Through e throughout. Through e throughout. Eu tenho aqui a definição na tela para você, a gente já viu a definição, mas agora eu vou usar alguns exemplos para você colocar isso aqui na prática. Olha, I walked through the park to get to the other side. I walked through the park. The ball went through the window and shattered it. Olha só essa palavra aí. Shattered. Quer dizer estilhaçou, né? Destruiu, assim, estilhaçou a janela de vidro. Então, the ball went through the window and shattered it. Você pode ver que eu conecto o final do verbo shattered, que está no passado, estilhaçou, né? Com o pronome it. Olha como fica o som. Shattered it. Shattered it. É normal a gente grudar as palavras desse jeito no inglês, tá? Olha o último exemplo aí. We read through the entire book in one sitting. Que é isso? We read through the entire book in one sitting. Ou seja, li o livro de capa a capa. Essa é a expressão. Eu li o livro de capa a capa. I read through the whole book. I read through the entire book. E aí a gente tem esse pedacinho no final aí, in one sitting, que quer dizer em uma sentada. Eu sentei de uma sentada só, parei ali para ler o livro e li de uma vez. É isso, in one sitting. We read through the whole book or the entire book in one sitting. E aqui a gente está usando somente a palavra through, né? Agora vamos aqui contrastar as duas. Through, throughout. Quando você entra mais a fundo no sentido, você começa a conseguir diferenciar melhor, né? Porque as palavras são tão parecidas, na verdade, elas são praticamente idênticas, só que throughout tem 3 letrinhas a mais no final. O resto, a escrita é toda igual. Então, é normal que fique muito confuso. O segredo é você praticar e usar a palavra no contexto que vai te ajudar a diferenciar as duas, tá bom? Olha aqui, na primeira parte eu tenho through e eu tenho esses exemplos, um pouco mais aqui de exemplos, ó. The hiker walked through the forest to reach the summit. I walked through the forest. Agora já throughout, do outro lado eu tenho the flowers bloomed throughout the garden. Olha só, throughout the garden, through the forest. Viu só quando tá começando a clicar aí? Olha a próxima. The needle went through the fabric easily. A agulha atravessou, né? Passou pelo tecido facilmente. Agora, lembra que a gente falou assim, quando se trata de algo com relação ao tempo, que a gente fala
o tempo todo, por todo aquele período de tempo. The party lasted throughout the night. Throughout the night, certo? Então, esse out dá a entender que é alguma coisa assim já, né, mais abrangente. Então, isso já ajuda a gente a conectar o sentido com a palavra. O último aí, vamos ver esse último exemplo entre as duas. The car drove through the tunnel to get to the other side of the mountain. The car drove, olha aí o verbo de drive no passado. Drove through the tunnel. Ok? Então ele foi de um ponto do túnel, atravessou o túnel até outro ponto. Isso é drive through. Tem muitos verbos que caminham com essa palavra, formando phrasal verbs, como walk through, drive through, por causa desse movimento de ir de um ponto para o outro, tá bom? Essas duas palavrinhas juntas, quando você coloca o verbo e um advérbio começou então com uma preposição, isso se torna um phrasal verb, são os famosos phrasal verbs. E esses aqui são alguns exemplos, né? São verbos que caminham muito com through. Walked through, went through, drove through. Aqui no caso, tudo no passado, né? Agora vamos ver aqui o último exemplo de throughout. The book had a consistent theme throughout. Algo que era consistente, ou seja, o tema do livro, desde o comecinho da história até o final desfecho ali, bem consistente, ou seja, por toda a história. Lembra aquela ideia de abrangente? Por toda a história. Throughout the story, or throughout the book. Vamos lá, então. Me ajuda nessas correções aí. Quero ver se sua observação está, ó, ligadinha, tá? Vamos fazer essas frases juntos agora e pegar aí onde está o erro, tá? Na primeira aí, a gente tem He read the book very through before the test. He read the book very through before the test. E agora, como que a gente corrige isso aí? Vamos pensar. Lembra que a gente usou no exemplo? Olha lá. He read throughout the entire book before the test. He read throughout the entire book before the test. Next one. I walked throughout the tunnel to get to the other side. Ixi, será que é I walked throughout? Lembra? Throughout é algo abrangente. No túnel, a gente só vai de um ponto para outro. Então, I walked through the tunnel. Through the tunnel. To get to the other side. É assim mesmo, gente. Eu tô digitando com pressa, às vezes sai uma palavra errada, daí eu vou lá e corrijo. É assim que acontece nas aulas, gente. É tempo real ali, olha. Next one. The teacher went throughout the lesson in 1 hour. Ai, olha só. Tem o verbo went throughout. Será que isso caminha junto? Went throughout. The teacher went through the lesson in 1 hour. Então, qual que é a ideia aqui? Olha, ele leu o livro de capa a capa. Então, he read throughout the entire book. O professor, ele passou a matéria, he went through the lesson in 1 hour. Tá? É bem sutil a diferença, mas existe uma diferença aí. Went through the lesson. Ok? Normalmente a gente não vai usar went throughout. Não usa went throughout. Se a gente vai usar o verbo went, que é o passado de go, normalmente go, o phrasal verb caminha com through. Go through. So essa já é a sua dica aí. Se viu o verbo go, para dizer que foi repassada aquela lição, foi repassada aquela informação do começo ao fim ali, go through. No passado, went through. Tá bom? Olha a próxima aqui. The rain continued through the entire night. The rain continued throughout the
entire night. A chuva, ela continuou, durou a noite inteira, né? E por último, the students studied through the night before the test. Ah, uma situação bem parecida com a relação da chuva. The students studied throughout the night before the test. Ok? Então, aqui está situação onde a gente vê algo que foi relatado do começo ao fim ali, de forma abrangente, throughout. Relacionado ao tempo também a gente fala, né? Algo que durou por todo aquele tempo, throughout. It lasted throughout the whole night or throughout the whole time. Olha só, a gente tem também, para terminar aqui, eu tenho esse pequeno gráfico que ajuda muito a gente entender as diferenças entre through e throughout, para te ajudar a fazer mais sentido de cada uma delas. Olha, então, physical space, lembra? Atravessar um lugar físico. The hiker walked through the forest. Com relação ao tempo, eu acabei de falar, né, agora há pouco com o exercício, the company struggled throughout the recession, ou seja, durou por todo o tempo da recessão, a crise da empresa, né? Então, the company struggled throughout the recession. Olha outra situação aqui do contexto, que é extent, ou seja, qual é a proporção daquilo que a gente está falando. Aqui, relacionado à doença, vírus, the virus spread, se espalhou. Algo que se espalha por toda uma região, por toda uma área. The virus spread throughout the country. Usamos throughout. E por último, processo, process. The student worked through the night to finish the project. Então a ideia aqui não é o foco no tempo. Tempo a gente usa throughout, tá? Aqui o foco é no processo para terminar o projeto through. Muito bem. Espero que tenha te ajudado. A gente vai parar por aqui hoje, mas na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de definições das outras 3 palavras e a gente já vai cair nos exercícios, tá bom? Vejo você lá.